Olá, amigos. Que bom estar com vocês em mais um vídeo e poder compartilhar informações tão importantes para o seminário e instituto, específico para este nosso segundo semestre. Espero que vocês possam gostar dos recursos que aqui serão usados, porque vocês poderão utilizar em suas aulas também. E as informações que nós iremos compartilhar, que possa ser clara, e se houver dúvida, por favor, que possam fazer as perguntas, entrar em contato e que nós possamos esclarecer antes deste início maravilhoso do segundo semestre de 2021. Aqui eu gostaria de apresentar para vocês e fazer todos realmente bem-vindos para este segundo semestre. Tanto os professores que já estão servindo junto de todos nós, como os novos professores que foram chamados recentemente. Então, professores, sejam bem-vindos a esse time maravilhoso de professores que temos do Seminário Instituto de toda a região da Missão Brasil Cuiabá. Vocês foram escolhidos pelo Senhor. Não foi por mim, nem pelo líder de vocês. Nós temos o sentimento e a certeza de que o Salvador chamou vocês para, neste momento, poder compartilhar, fortalecer, edificar a juventude da igreja. Então, parabéns pela maneira como vocês vivem e pela oportunidade que estão tendo e terão de estar junto dos jovens ao qual vocês ensinarão. Gostaria que vocês pudessem acompanhar aqui um dos motivos principais de estarmos trabalhando junto com o Seminário Instituto e a obra missionária. O programa Seminário Instituto Missionário, ele não terminou no primeiro semestre e não vai terminar neste segundo semestre. Algumas lembrancinhas que foram programadas para esse programa já estão sendo enviadas, então todos os alunos que estiverem trabalhando com este programa, as classes que estiverem participando, irão receber. Já essa é uma nova lembrancinha para ser acoplada ao celular, para que os alunos possam participar de uma forma melhor das aulas. E ter uma lembrança ali desses 50 anos que estamos vivendo do Seminário Instituto aqui no Brasil. Mas o que é o programa Seminário Instituto Missionário? O programa Seminário Instituto Missionário nada mais é do que envolver a juventude e as classes do Seminário Instituto a fazer a obra missionária. O exemplo, missionários, neste programa do Seminário Missionário, as classes podem fazer atividades, podem fazer aulas especiais, convidar os missionários a participarem, podem fazer devocionais com os bispos, com a liderança, vários tipos de atividades, como está sendo feito agora nessas férias. Mas o objetivo principal é que cada ala, ramo, ela deve superar o número de matrículas que foi alcançado em 2020. A mesma coisa para a classe de instituto. As classes têm o objetivo de ultrapassar o número de matrícula que teve em 2020. Então, a meta para todas as classes e para todas as unidades é ultrapassar o número de matrícula que nós tivemos em 2020. Se eu já ultrapassei, a meta é continuar. Não posso regredir. Mas se eu ainda não cheguei nessa meta, eu devo continuar. Todos os alunos que já estiveram matriculados no primeiro semestre, eles devem ser matriculados no segundo agora e continuar os esforços, as atividades, as reuniões, as metas, do que precisa ser feito para que mais jovens sejam matriculados. E esses jovens são alguns dos que já estiveram no ano passado, alguns novos batismos que foram realizados nas unidades, missionários que voltaram de missão, e outros jovens que mudaram de unidade para outra. Os jovens e o potencial em todas as nossas unidades temos. As listas são enviadas aos secretários das alas, no próprio aplicativo da igreja, na ferramenta SUS, você consegue visualizar quem são esses jovens. A ideia é você olhar a lista de potencial e olhar a lista de boletim que encaminhamos semanalmente a vocês. E então poder identificar quem está matriculado, quem não está. E assim fazer um plano de ação para que mais jovens
sejam convidados a participar de uma classe de seminário do Instituto. E esse plano envolve o maior número de pessoas possíveis. Mas para que uma ajuda muito maior possa ser realizada de forma organizada, vocês podem utilizar na presidência de classe. A presidência de classe, ela dá um boom para poder fazer com que esse trabalho aconteça. Como consiste uma presidência? A presidência ela é formada por um presidente de classe, por 2 vice-presidentes, por um secretário e por um divulgador. Esta é a presidência de classe. O que eles fazem? Cada um tem designações específicas, há treinamentos específicos para relacionar junto com o professor, junto com o conselho da ala e os bispados. Como o chamado é feito? Hoje, por causa da pandemia, não há necessidade de uma entrevista presencial ou que as mãos sejam postas para designar essa presidência. O professor pode indicar alguns dos jovens, ao qual ele identifica que esse jovem, sabe, é ponta firme, está disposto a ajudar, tem um bom relacionamento com os demais jovens da ala, e assim, esse jovem e outros vão poder ajudar na presidência. Essa indicação é feita para o bispo. O bispo, por telefone, pode identificar a dignidade desse jovem, fazer o chamado para ele e dizer: parabéns, você agora faz parte de uma presidência de classe. Entre em contato com esse WhatsApp. E aí manda o meu WhatsApp para esse jovem. Eu preciso receber o WhatsApp do presidente da classe e o WhatsApp do divulgador. Por quê? O presidente de classe e o divulgador, eles têm grupos diferentes e há treinamentos específicos para eles. Informações específicas que nós, Seminário Instituto, compartilharemos com eles. E aí eles, em reunião de presidência, vão poder correlacionar com os professores, com o conselho da ala e com os bispados. E aí um trabalho melhor de divulgação, convite e elaboração do que vai ser feito para que as metas possam ser alcançadas acontecerão. Então, toda classe precisa ter uma presidência, e isso inclui que toda ala tenha uma presidência de classe. O que eu quero dizer com isso? Se um professor de instituto estiver dando aula para mais de 3 unidades, um exemplo, se ele fizer uma presidência de classe, ele não vai conseguir atingir todas as 3 unidades. Mesmo que os membros dessa presidência de classe sejam de alas distintas. Compreendem? Então, se formar uma presidência de classe por unidade para esse professor que está dando aula para várias classes, cada ala vai ter uma presidência que vai correlacionar com as demais presidências das outras unidades e fazer com que o trabalho de divulgação, convite, aconteça nas unidades. Até que futuramente um professor possa ser chamado para essa ala. Mas cada ala terá uma presidência de classe para estar bem mais próximo dos jovens daquela unidade. Em vez de um professor dar aula na estaca e a presidência dessa classe ser de outras unidades e naquela ala não ter ninguém representando o seminário ou o instituto. Tudo bem? Então, se focarmos presidência de classe por unidade, as bênçãos chegarão aos jovens com muito mais facilidade. Meu convite, minha oração é para que possamos ampliar as opções que essas bênçãos possam chegar até esses nossos jovens. Porque recurso há, e nós podemos. Aqui, eu gostaria de enfatizar para vocês de que as aulas, elas continuam de forma online. O programa do Seminário Instituto ainda não recebeu autorização para que nós possamos fazer as aulas de forma presencial. Mesmo que as reuniões presenciais já receberam autorização para serem feitas. Mas as aulas do seminário e do Instituto, elas ainda não podem ser presenciais.
por medida de segurança dos nossos jovens e suas famílias. Então, pedimos que os professores, por favor, se adaptem, se alinhem ao programa, entendam como é que funcionam os recursos disponíveis para que essas aulas possam chegar a todos os nossos alunos, tá bom? E assim que recebemos a autorização para que as aulas sejam presenciais, vocês serão os primeiros a receber essa informação. Desde já, muito obrigado por tudo que vocês têm feito para que essas aulas, reposições e atividades online cheguem a todos os jovens. Eu gostaria de pedir para vocês, e aproveitar a oportunidade, neste momento, a gente fazer uma pequena ponderação no treinamento dessa semana, tá bom? O treinamento que tivemos recentemente com o Elder Oaks, uma transmissão aos professores e líderes empenhados em ajudar a juventude do Seminário Instituto, o presidente Oaks, o irmão Smith e o irmão Chad Webb, eles compartilharam um debate conselhos maravilhosos para ajudar a melhorar a nossa capacidade de ensinar religião à juventude. Um trecho desse debate, eu gostaria que vocês pudessem ponderar sobre o contexto de ensinarmos o Evangelho, na visão do que o inimigo tem em tirar as coisas de contexto. E isso como se aplica em nossa preparação de fazer uma aula voltada aos jovens, para que eles compreendam o Evangelho. Então, por favor, assista esse vídeo que vai passar agora aqui, com esta ponderação. Como em sua aula você pode melhorar o entendimento do contexto sagrado das coisas do Senhor. Obrigado por sua participação. Em nome da primeira presidência, eu acrescento o meu agradecimento pelo que vocês acabaram de mencionar. Nós os amamos, irmãos e irmãs. Vocês que ensinam em nossos seminários e institutos e nas classes de religião de nossas universidades e faculdades. Obrigado. Isso é muito importante para nós. Uma outra pergunta que sou animado para fazer por causa de algumas das coisas que você ensinou em outras ocasiões é por que é importante que ensinemos princípios e não regras. Eu fico feliz que tenha feito essa pergunta. É a minha favorita. Em uma notável publicação no Church News, Ted R. Callister, nosso ex-presidente da escola dominical, disse o seguinte sobre o assunto. Primeiro, as regras costumam ser limitadas a uma ou talvez algumas situações específicas, enquanto os princípios geralmente têm uma aplicação muito mais ampla. Em segundo lugar, os princípios criam um ambiente que maximiza o arbítrio, enquanto as regras tendem a minimizar o arbítrio ao restringir, às vezes, até ditar nossas escolhas. Eu diria também que o Salvador substituiu a lei de Moisés, que era governada por regras, pela lei superior de Cristo, que era governada por princípios. O irmão Callister explicou esse princípio da seguinte maneira. Ele disse, os princípios são compatíveis com a lei maior, as regras com a lei menor. Nosso foco constante deve ser o ensino de princípios doutrinários. Por quê? Porque os princípios têm maior capacidade de nos elevar às alturas celestiais e, no final, os princípios, e não as regras, governarão no reino celestial. Esse é o fim da citação. Eu gostei muito disso também. E há um outro benefício para isso. Recentemente estive com alguns professores que me disseram que em suas salas de aula parece haver mais... A palavra que eles usaram foi controvérsias, pois os alunos estão questionando mais e têm diferentes pontos de vista e percepções das coisas. Eu gosto muito do que acabou de nos ensinar, porque me fez lembrar dessa conversa e perceber que uma das maneiras de abordar isso não é ensinando a regra, em que eles questionam a regra em suas circunstâncias, mas ensinando
o princípio do Evangelho. Enfatizar os princípios, ensinar o plano de salvação, ensinar a doutrina de Cristo, ensinar os princípios do Evangelho e permitir a formulação da regra pessoal com a ajuda do Espírito Santo. Correto. Acho que isso é muito prático e útil para o que estamos buscando fazer, presidente. Obrigado. Irmão Smith, gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Bem, eu acho que é algo similar ao que você destacou, irmão Webb. Ao ensinar um princípio, em vez de uma regra, convidamos os alunos a atuar como agentes no processo de aprendizado, em seu próprio processo de crescimento, para que, ao escolherem um princípio, eles busquem revelação pessoal, estudem um princípio por si mesmos e decidam a melhor maneira de aplicá-lo às suas circunstâncias pessoais. Obrigado. Uma pergunta natural de acompanhamento seria, com todas essas influências, com todas essas vozes no mundo, como podemos ajudar nossos alunos a navegar por tantas influências na sociedade? Precisamos entender que o diabo é o pai das mentiras. As Escrituras dizem que ele é mentiroso desde o princípio. A forma mais astuta que ele utiliza para expressar suas mentiras é misturá-las com a verdade. Portanto, ele atrai e contamina o que as pessoas boas estão procurando, misturando a verdade com a mentira. Consequentemente, entre as coisas mais preciosas que podemos aprender na mortalidade estão os ensinamentos do Espírito Santo, que nos permitem ficar atentos ao que é, ou não, verdade. Do mesmo modo, nessa mistura de verdade e mentira, o adversário também retira a verdade de seu contexto eterno e de seu lugar no plano de Deus. Isso aumenta a probabilidade de uma verdade ser mal aplicada ou mal compreendida. Por exemplo, há poucos minutos, presidente Oaks, você nos ensinou lindamente sobre o princípio do amor e o que ele representa no plano de Deus. A importância de amarmos a Deus e a nosso próximo, que o amor é real, é realmente a força motivadora por trás do desejo do Pai Celestial de nos preparar para a vida eterna, que sabemos ser o maior de todas as dádivas de Deus. E é nosso amor a Deus que nos motiva a amar e a servir aos outros de maneira abnegada. Bem, quando o adversário tira com sucesso o princípio do amor de seu contexto, ele pode ser facilmente distorcido. Pessoas com um entendimento errado sobre o amor podem se unir a uma causa errada. Elas podem até mesmo se opor às leis de Deus e aos seus profetas, porque essa separação da verdade do contexto eterno pode levá-los a um entendimento falso ou descontextualizado. E o adversário faz isso com muitos princípios.